Olá, meus irmãos, Deus os abençoe em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim é sempre um grande privilégio estar aqui para essa conversa, é uma alegria poder comentar alguns parágrafos da mensagem juntamente com a Bíblia, saber que as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. E as coisas de Deus, elas estão ocultas em mistério para a nossa glória. Agora, a palavra glória aí aplicada não é a glória humana, não é aquilo que alguém alcança porque teve sucesso em algum tipo de evento ou de feito. Não, glória nesse caso é o poder para transformar. Quando algo nos é revelado, veja, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, disse Jesus. E Paulo fala de glória em glória. Veja, de fé em fé e de glória em glória, nós somos transformados. Então a igreja vem subindo dos pés à cabeça. Ela veio com Lutero na Reforma. A mensagem de Lutero foi: o justo da sua fé viverá, representado pela água que saiu do corpo de Jesus quando ele foi crucificado. Logo vem a segunda obra da graça, santificação, que é feita pelo sangue. Por isso saiu água e sangue do corpo de Jesus, a exemplo de uma mulher quando ela dá à luz, quando ela está para trazer um filho ao mundo, vem a bolsa d'água, logo a criança entra no nascedouro, há uma dilatação, vem o sangue. Veja, segunda obra da graça, santificação, sem a qual ninguém verá Deus. E por último, então, batismo com o Espírito Santo. Veja, essa foi a grande bênção de Joel capítulo 2, a promessa que ele seria derramado nos últimos dias sobre a verdadeira igreja. Então, ela vem subindo dos pés à cabeça, até chegar agora na pedra de coroa, Cristo mesmo, a cabeça, descendo do céu, de acordo com Apocalipse capítulo 10 e demais escrituras, nos dias da vinda do Filho do Homem. A igreja agora com a mente de Cristo, com capacidade para absorver os ensinamentos profundos, absorver os mistérios que estavam guardados para esse tempo do fim. Veja, essa é a hora gloriosa que nós estamos vivendo. Veja, a fé para transformar a igreja, não apenas para a cura divina, mas a transformação de nossos corpos abatidos. Isso vem pela fé. Então, somos transformados pela renovação do nosso entendimento. Então, Deus enviou a mensagem de Malaquias 4 para trazer à igreja uma restauração completa, porque não pode haver restauração sem que haja um restaurador. E a mensagem de Elias foi para restaurar a fé original, levar a igreja, veja, a esse novo Efésio de acordo com a Bíblia. Uma era em que Deus mesmo apareceria em carne humana para o seu povo, como ele fez com Josué e como ele fez com Abraão. E a verdadeira igreja é a semente real de Abraão. Então ele viria aqui nos dias da vida do Filho do Homem, para manifestar o sinal messiânico de acordo com a profecia. O mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, voz de arcanjo e a trombeta de Deus. E ele vem para trazer uma ressurreição, porque sem que a cabeça se movimente, o corpo não pode se mexer, não pode se movimentar. E Jesus, veja, ele é a ressurreição e a vida. Então ele desce agora, Apocalipse 10, invisível, em forma de Espírito Santo, veja, para trazer à igreja uma ressurreição. Isso é Mateus 25, veja, o anúncio da descida do anjo forte. Eis aí, vem o esposo, disse o mensageiro. Note, esse é o sétimo selo, e ele vem para um casamento, sendo ele a cabeça, a igreja o corpo, ele vem para juntar o corpo e a cabeça, de acordo com Efésios 5, de acordo com Efésios 1:10. Note, trazer a igreja à vida, de acordo com a profecia de Ezequiel 37, e a palavra que Paulo usa é a palavra vivificar, e em outras palavras ele também usa a palavra ressuscitar. Veja, um ressuscitar espiritual para uma igreja que está aqui nos dias da sua vinda. Veja, porque eles sem nós não serão aperfeiçoados, disse a Bíblia. Então veja, e nos ressuscitou juntamente com ele. Veja, Efésios 2, verso 6. Cada parte do corpo de Cristo, veja,
quando estava ainda dentro dele, quando o masculino e o feminino não haviam sido separados, porque Jesus levou a mim e a você dentro dele, quando ele subiu no Calvário. Por isso ele sofreu todas as dores de parto que sofreu, por isso que teve que sair do seu lado água e sangue, por isso que nenhum profeta do Velho Testamento entendeu o mistério que é a igreja. Paulo fala, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e que agora foi manifesto aos seus santos. Mas eles não puderam entender que mistério Ruth escondia, que mistério Esther escondia, que mistério Rebeca escondia, que mistério Sara escondia, que mistério Tamar escondia, que mistério a mulher de Moisés, Zípora, uma gentia, escondia, que mistério a mulher de José, Zafenate, uma egípcia, escondia. Não puderam entender. Não puderam entender os 7 castiçais. Não puderam entender, veja, o que havia além do véu, sobre o propiciatório, onde descia a glória da Shekinah, onde os querubins faziam sombra no propiciatório. Não puderam entender. Tudo isso estava fechado, mas seria revelado aos seus santos, aqui, nos dias da vinda do Filho do Homem. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você e eu estamos assentados em lugares celestiais em Cristo. Veja, eu não posso explicar, mas da cabeça vem uma influência sobre o corpo. Há uma influência sobre nós do mundo sobrenatural, do Espírito de Deus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. Por isso, o Mombrana comparou o livro de Josué ao livro de Efésios, e então ele prega a mensagem, um paradoxo, para mostrar a era da graça, um tempo de graça. Deus proveu o cordeiro sacrificial, Deus proveu um profeta, Deus proveu o pilar de fogo, Deus proveu cura divina. Veja, Deus proveu a terra prometida, a igreja sendo levada à sua promessa, herança. Veja, as riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura. Eu gosto muito desse versículo. O eleito e predestinado estava na mente de Deus. Foi Deus quem decidiu qual a cor do nosso cabelo, qual a cor dos nossos olhos, qual a nossa estatura, aonde é que nós nasceríamos, em que família, em que posição geográfica, em que era precisamente nós estaríamos, em que século nós estaríamos, em que tipo de igreja nós nasceríamos, debaixo da influência de qual animal nós estaríamos. Primeiro foi um leão, depois um bezerro, depois um homem, mas essa é a era da águia voando, essa é a nossa influência. Uma influência está sobre nós, nós cantamos. A influência profética para captar os mistérios escondidos para esse dia. Somos feitura sua, criados, duas palavras lindas. Primeiro feito, Deus nos fez. Depois criado. Veja, o mesmo verbo que é usado lá em Gênesis, quando diz que Deus criou os céus e a terra, você foi criado. Como disse São João capítulo 1, verso 13, os quais não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do varão, em outras palavras, do papai e da mamãe. Você veio ao mundo por predestinação. Deus queria que você viesse, você estava na mente de Deus. Por isso Davi escreve no Salmo 139, essa gloriosa profecia, quando ele capta a mente de Deus, ele olha para a sua vida, olha para o seu passado, olha para o seu presente, olha para o seu futuro. Ele foi tirado do curral e tornou-se um rei, num tipo perfeito de Jesus Cristo. Ali estava o Espírito de Deus sobre ele para cumprir cada parte do mistério de Jesus como um rei. Essa é a Bíblia. Somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Estas obras são as obras escriturísticas da palavra, aquilo que já está apontado na Bíblia, nos Evangelhos, nas 7 eras da igreja,
esses mistérios predestinados para nós aqui no tempo do fim. Que coisa gloriosa. Eu quero repetir o parágrafo 159 e 160 da mensagem ao nascer do sol. Estamos na semana da Páscoa. Eu quero que você olhe para você mesmo e vê se a sua experiência está identificada por uma ressurreição espiritual. Você que estava morto no meio da incredulidade, em meio aos pecados dessa vida, e você ouviu a voz de Deus, recebeu essa mensagem, e essa mensagem levantou você de entre os mortos. Essa é a nossa Páscoa. Estamos exatamente numa Páscoa, para os que vão no arrebatamento, vivificados, ressuscitados em Cristo Jesus. Os demais não sabem nada, estão dentro da igreja, vivendo vidas mundanas, seguindo vidas religiosas, seguindo os líderes cegos, um cego guiando outro cego, os dois caem no buraco. Essa que é a verdade. Agora notem bem este poder vivificador, ou este poder da ressurreição, como você quiser. Zoe é vida de Deus, guiando para a palavra. A mente que estava em Cristo também estava em você. Então, a mente, para entender a palavra, veja, a mente que estava em Cristo também estava em você. Então, estou procurando lhes mostrar que quando Deus levantou Jesus dentre os mortos, lá atrás, naquele instante, também levantou a você, porquanto você estava nele. Por isso o livro de Efésios é um livro para os redimidos, os que estavam nele, naquele momento em que ele foi para o Calvário, no momento em que ele se levantou, você levantou com ele. E hoje você está ordenado a manifestar a vida que estava nele. Veja, naquele instante também levantou a você e também lhe vivificou a vida, juntamente com ele. Você é agora mesmo vivificado a vida. Ainda que então você fosse apenas um atributo em seus pensamentos, mas Deus havia visto tudo nele no fim. Aqui, Efésios 1:10, reunido nessa pessoa de Jesus Cristo. É como que, se durante esses 2000 anos, cada pedaço do corpo de Jesus Cristo fosse aparecendo em cena. Essa que é a verdade. Deus olhou sobre o corpo, pois o Espírito lhe havia deixado no jardim do Getsêmani, porque tinha que morrer como um homem. Porém, recorde, amigos, ele não tinha que fazer aquilo. Esse foi Deus. Deus ungiu essa carne, a qual foi carne humana. Se ele houvesse subido ao Calvário como Deus, nunca haveria sofrido essa classe de morte, porquanto é impossível matar a Deus. Ele não teve que fazer isso, porém ele foi ali com você dentro dele. O bem Deus não havia separado a noiva do noivo ainda. Então, quando Deus olhou sobre o corpo de Cristo, ele viu o masculino e o feminino, e tudo foi redimido num só corpo. Vem? São um só, são o mesmo, a mesma palavra que fala do noivo, também fala da noiva. Então, como pode vir a noiva e não manifestar tudo que foi prometido por ele, e logo vier o noivo, e que não foi igual à noiva? Mas quando ele fez tudo, provando, depois quando ressuscitou dentre os mortos, então não tem a noiva que fazer o mesmo? Não tem que ser exatamente o que a palavra diz que seria nesses últimos dias? Não tem que voltar por meio de Malaquias 4? Não tem que ser manifestado tal como foi no dia de Sodoma? Não tem que o mundo de estar nas mesmas condições, tal como vemos? Não são essas coisas uma perfeita identificação da palavra de Deus, feita clara? Nossa! Por que estou dizendo que ele está ressuscitado e você levantou com ele? Porque o mesmo Deus que apareceu a Abraão tem aparecido para nós. Isso nunca aconteceu durante as 7 anos da igreja. Nunca o pilar de fogo foi fotografado. Nunca. Somente agora. Porque esse é o dia do molho movido. Esse é o dia da ressurreição. Essa é nossa Páscoa. Durante 2000 anos eles não tiveram a Páscoa. Nós estamos celebrando-a aqui no tempo do fim. Deus te abençoe. Estamos indo para o milênio. Já. Deus te guarde. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.